Tornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 29 de novembro de 2019. Um grande abraço, Marcão, meu irmão faz aniversário hoje. E também um abraço carinhoso ao meu tio Pedro, que amanhã fará 90 anos. Grande abraço, tio Pedro. E a minha filha que fez ontem. Sua filha fez ontem? Amandinha? Não, desculpa, a minha filha não. Minha filha faz dia 28. Minha sobrinha, Ana Clara, que fez ontem. Sua sobrinha, Ana Clara. Minha filha faz exatamente daqui a 2 meses, 28 de janeiro. Né? Desde ontem, 2 meses. Que ela está contando os dias também. Pai, daqui a 2 meses, exato 2 meses, 28 de janeiro. Ela falou isso para você ontem, né? Que legal. Muito bem. E agora nós iniciamos a segunda hora do nosso programa. E nessa segunda hora nós estamos estudando a obra Boa Nova e hoje estudaremos o capítulo 12º, capítulo intitulado Amor e Renúncia. O nosso querido Humberto de Campos, que é o autor espiritual da obra, psicografada pelo apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier, assim inicia o capítulo. Bem, amigos, não precisa dizer, né, que em qualquer tempo podem interromper para fazer os comentários que julgarem pertinentes. Amor e renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo como se guardasse uma dúvida no coração. É interessante isso, né? Porque os capítulos sempre iniciam dessa maneira, né? Um dos apóstolos tem algum conflito, alguma dúvida no seu íntimo e essa dúvida, esse questionamento vai ser evidenciado e vai ser feita toda a discussão em torno dele. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Então, vocês se lembram, né? Jesus tinha feito comentários muito esclarecedores em torno dos mandamentos de Moisés. Sobretudo, imagino eu, os 10 mandamentos. Assim, o nosso querido Pedro se dirige ao mestre. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? É verdade, né? É uma dúvida que, né? Poxa vida, né? A primeira aparição pública de Jesus, Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Então, a impressão que fica é que ele está, vamos dizer assim, enaltecendo, né, as coisas mundanas, né? E aqui é um negócio interessante. Mas será que é só isso mesmo? Um negócio interessante, né? As características dos apóstolos, né? Cada um tinha a sua característica, né? O Pedro, ele sempre nos extremos, né? Ele sempre bastante radical, uma personalidade muito forte, né? Então, você vê como um tipo de questionamento, né? Seguramente os outros apóstolos pensariam 2 vezes antes de fazer esse tipo de pergunta para o mestre. Sem dúvida. Se bem que é aquela história, né? Você vê que Jesus ficava hospedado na casa dele, né? Então, é bem possível que nessa convivência, o Pedrão, vamos dizer assim, né? O Pedrão julgava que Jesus era a chapa dele, né? Ô, meu chapa. Então, né, vamos dizer assim, talvez ele se sentisse, né? Talvez ele se achasse, né?
ou ele se tivesse certeza? Eles construíram uma relação de cumplicidade. Né? Acredito que sim. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Os grandes mestres sorriem. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Acabou, né? Podemos ir para casa? Nossa, Pode acabar? Fechou? Pergunta, né? Impressionante, né, Marcelo? É aquela velha história, né? Jesus esclarecendo através de uma pergunta. Ele esclarece fazendo uma pergunta. Impressionante. É muito e olha só os grandes mestres. A profundidade desse negócio. Conhece a alegria de servir a um amigo. Lindo. A alegria de servir a um amigo. E aí, aqui tem aquela frase, né, da Joana de Ângeles, né, que eu sempre cito, né, que a única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis. E quando nós somos úteis, são manifestações de serviço, né, manifestações do ato de servir. Então, eu estava refletindo, você estava falando, estava me lembrando das obras de Emmanuel, né? De Vinha de Luz, né? Pão Nosso, aquelas 4 lá. E o que ele faz era como se faz assim, como se fatiasse, né, a situação, né, e colocasse assim no microscópio para analisar assim em detalhe. E Jesus, assim, porque de repente é uma situação assim tão... Bela figura, viu, João? Gostei de ver. Porque você pega um versículo e como se estivesse analisando no microscópio. Né? E uma passagem que às vezes o nosso querido Pedro lá, né, o que recebeu esse ensinamento, foi uma fração de segundo, vamos dizer, dentro do contexto, era só uma pequena parte, né, Marcelo? E aí ele fala assim... Mas que estava incomodando ele. Que estava incomodando. Mas assim, aí Jesus foi lá naquele pontinho que estava às vezes escondido dentro da narrativa de toda aquela situação, e Jesus pegou a pérola e trouxe aquela pérola para ser examinada, né, no detalhe, lá no microscópio a fundo. Interessante demais. Nossa, foi... Como é que é legal a gente ler? Eu já tinha lido várias vezes esse livro aqui, mas assim, para a gente fazer essa discussão, ler, discutindo, conversando, sim, assim, sim. É muito maravilhosa essa oportunidade que a gente está tendo. Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o vinho da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Mas vamos parar um pouquinho de novo. Vai ser duro hoje, não é? Que coisa linda, porque assim, eu fiquei pensando, quando você estava, né, nas palavras de Jesus, né, o vinho, né, que a princípio, né, Pedro tinha tido aquela primeira impressão, vamos dizer assim, né, de uma coisa mundana, igual o Marcelo comentou, mas o vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Aí me veio a imagem assim, o seguinte: tudo é de Deus, né? Tudo Deus permite, é a gente que acaba usando errado, né? Então assim, igual existem muitos teóricos, né? Como a gente estava falando agora há pouco, né? O Marcos puxou isso aí, não é para a gente ficar aquela mensagem, não é para a gente ficar na teoria, a gente tem que ir na prática. Muitos teóricos acabam puxando a questão do dinheiro, que o dinheiro é errado, que pode te puxar para o lado do pecado, nessas coisas. Mas não tem nada a ver. O dinheiro, assim, é um bem importante para a sociedade, né? O sangue que circula na sociedade. Agora, o que a gente faz, né, dele, aí sim. Aí pode ter uma interpretação. O bom uso ou o mau uso que se faz. Uso, exatamente. Então, aí sim a gente... O dinheiro é neutro, né? Ele é absolutamente neutro. Quando, né, você analisa ele isoladamente. E aí o vinho, quer dizer, conforme a gente usa, a gente pode usar para o bem ou para o mal, né? É muito
o bom uso ou o mau uso, igual você falou. A hora que você estava lendo, assim, eu falei, nossa, caiu um monte de ficha aqui para mim. Sem dúvida. Por isso que eu quis compartilhar aqui, desculpa aí. Imagina. O vinho ali foi bem o vinho da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. O selo é outro símbolo que é muito comum no judaísmo. Tanto é que nós vamos encontrar lá no Apocalipse, tem um determinado momento que tem a história dos 7 selos. Só que aí é um negócio mais complexo. O pessoal que estuda mais profundamente é que destrincha, né? Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ou seja, por isso que é bom fazer amigos, né? Quanto mais amigos nós fizermos, mais esses laços de amizade vão se ampliar e nós teremos mais amigos para, por nós, intercederem quando nós estivermos numa situação mais angustiante. E isso vale não só aqui, quando na carne, como também quando não mais estivermos na carne. Quando necessitarmos, né? Independente com o conceito que a gente já tem, graças a Deus, aí dessa questão da vida que nunca cessa, né? E independente, necessitou, está lá um amigo para ajudar. Isso é realmente fundamental, Marcelo, muito bem lembrado. Saibamos santificar a nossa afeição, continua o Mestre, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos, tranquilos e felizes. Uma sala iluminada. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as horas que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Nossa, olha como Jesus detalhou, né? Quer dizer, olha o poder desse nosso querido Humberto de Campos para detalhar em palavras, né, tão poéticas, né? Esse momento, assim, quer dizer, aquela visão, né, da questão da importância do amigo, né, Marcelo? Quanta coisa bonita ele falou nesse parágrafo. Pelo amor de Deus, cara. Misericórdia. Né? Nossa, é pra era o copiar. mestre. Era o mestre. A gente tem que copiar isso aqui para mandar para os amigos. Pelo amor de Deus, coisa linda. Tirar uma foto aqui. Verdade, verdade. Lembro-me com carinho da época da República, em que nós morávamos em 9 pessoas. Numa República éramos em 8. Tinha 2 quartos, um quarto, uma cama e um beliche, que era um quarto menor, e no outro quarto 2 beliches e uma cama, né? E teve 2 beliches por causa da generosidade de um dos amigos que se dispôs a rachar um beliche comigo, né? A dividir, né? A compra de um beliche, né? Evidentemente que eu dormia na parte de cima, né? Que eu era o mais novo, né? Mas, independente disso, só estou citando, né? Porque, apesar das dificuldades que todos tínhamos, a República era uma maneira também de você economizar. Porque os gastos não eram tão excessivos, né? Você dividia... Ficava uma situação mais palatável, né, do ponto de vista financeiro.
Mas além disso, a convivência com os amigos é uma convivência assim extremamente agradável, e aqueles momentos é bem isso que Jesus diz, né? As mais belas horas da vida são aquelas que empregamos em amá-los. Verdade. Milton Nascimento, Milton amigo Nascimento, é coisa. Essa música foi escrita na época, inclusive, acho que foi de faculdade dele, que ele... Sim. Que, naquela época de escola. Deve ter sido final dos anos 70, Sim. Começo dos anos 80. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, né? Dentro do coração. É isso aí. Maravilhosas frases. Bem lembrado. Pois não, João, desculpe. Não, tranquilo. É que eu me lembrei também, né? Também morei em República, lá em Petrópolis, né? E eu cheguei a morar numa república com 12, era um total de 12 pessoas, mas são momentos inesquecíveis. Você morou com 12. Um total de 12. Então, mas e são momentos realmente inesquecíveis, né? De amizade, né? Era coisa muito maravilhosa mesmo a amizade. A gente nunca esquece, né? É um barato. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Olha só, é uma outra encrenca, né? Porque muitas vezes as amizades, elas têm uma determinada trajetória e num determinado ponto fica um negócio meio esquisito, cada um vai para o seu canto e às vezes tem até divergências, né? E as pessoas se separam e não se falam mais. Né? Existe esse risco mesmo. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. É o amor ágape, né? O amor ágape, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Você vê que ele vem com uma pergunta, o Pedro vem com uma pergunta que acha que vai colocar Jesus numa sinuca, né? Aí Jesus vai lá. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é, em si mesma, um tesouro. Que é aquilo que o nosso querido Jaime, né, coloca no livro dele, a empatia. A capacidade de você se colocar, né, na posição dos outros. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Pessoal, eu acho que não tem mais que fazer o programa, né? Acabou, né? Não tem mais. Fazer o que aqui? Olha só, e uma página resumiu tudo. Pronto. Já pensou todos os seus amigos se converterem em seus adversários? E ele diz que mesmo assim jamais serão capazes, essa situação será capaz de nos tirar a alegria de haver dado alguma coisa. Não é o caso, né? Não são todos os amigos que vão virar nossos adversários, né? Mas Jesus aventa essa possibilidade. A pior situação, né? A pior situação. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, absorto
na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente. Absorto, o que é, Leandro? Que está fora de si, enlevado. Está fora de si, é enlevado. Está no mundo da lua. Estratosfera. Exatamente. Estava perdido no horizonte lá. Sim, sim. Que pode ser também, podemos, se for no sentido figurado, pode ser distraído, aliado, voltado para introspectivo. Ele estava ele olhava para a paisagem, mas ele estava alheado daquilo, né? Ele estava pensando, ele estava enlevado, estava lá em cima. Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Canaã poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo, alegria em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dirimiu as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando, escondendo o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação quando o Mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo, Pedro, interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Então, o Pedro ficou de novo, em dúvida, porque Jesus nos ensina que o reino de Deus tem que ser colocado em primeiro plano, inclusive em primeiro plano acima dos valores, acima dos pais, dos irmãos, dos familiares. E aí o Pedro falou: poxa, mas e agora, né? Isso aí tá muito duro para mim, para eu entender isso. Tá parecendo uma contradição, né? Tá parecendo uma contradição. Como conciliar, as palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam. Tão duras quanto... Está falando dos amigos, né? Dos amigos. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os laços que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. Qual que é o maior título? Será que é doutorado? Nossa, será que é pós-doutorado? Qual que é o maior título? O amigo. Poder ser chamado de amigo, né? Nossa. Amigo é aquele que você escolhe. Amigo é aquele que você escolhe, sem dúvida, faz parte, né?
O Evangelho, continuou o Mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Deus acima, né? Deus acima de tudo, né? O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Tudo mais é acessório. Olha só. Se nós valorizássemos mais isso, hein? Se nós, em um determinado momento, Jesus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais lhe virá por acréscimo, né? A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a separação que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a separação das posições estimáveis no mundo, a separação da família terrestre, a separação do viver nas paisagens queridas, ou então a separação de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Meu Deus. Então, na construção do reino de Deus, chega uma hora que a gente vai se separar. E a separação não é apenas a da morte do corpo. E é interessante, porque a morte é um momento importante na nossa vida, porque ela serve de mudança, de oportunidade de mudança, né? Nós espíritos eternos, o instante da morte, ele é uma oportunidade de progresso, uma oportunidade de mudança, para mudança espiritual, de avanço. E só que Jesus fala que não é só essa separação que é importante, mas também a separação das posições que nós ocupamos. Nós não vamos ter mais aqueles cargos, o pós-doutorado, mestrado, Vossa Excelência. Nós também vamos nos separar da família terrestre e vamos em busca da família espiritual. Separar das paisagens, né, onde a gente morava. As paisagens lá, o Rio Pardo, a ponte do Rio Pardo, a ponte que o Euclides da Cunha construiu lá em 1900. A separação de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância. Ficar à distância entre as flores venenosas. Ou seja, um filho querido que se envolveu com drogas, por exemplo. Um filho querido que se transviou. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Nós queremos continuar na nossa zona de conforto, né?
Nós não queremos abandonar aquela nossa vidinha tranquila. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar aonde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Então, se amanhã eu tiver a honra de me mudar para Natividade, lá no interior do Rio de Janeiro, divisa com o Espírito Santo, ou próximo da divisa, não é isso? É, na divisa lá. Amanhã, se eu me mudar para lá, então eu tenho que compreender os desígnios de Deus a meu respeito naquele momento, e eu tenho que reconhecer o meu papel naquela comunidade e me esforçar em continuar, pelo menos me esforçando para se transformar para melhor e em auxiliar aqueles com os quais eu passarei a conviver. É muito calor lá? É bem quente. É um lá. pouquinho, né? É bem quente. Então, porque assim, uma coisa, até outro dia a gente estava comentando, para todos os planos, né, que Jesus tem, ele conta com a gente, né? Nós, Qualquer situação. em qualquer situação. Então, assim, para a modernização da sociedade, para, vamos dizer, para terminar com as discriminações, para divulgar o amor, né, para divulgar a caridade, para trazer a prática do exercício, né, da caridade, né, do exercício do amor ao próximo. Ele conta com a gente, não é nenhum anjo que vai descer, né? Que ia descer um anjo lá com aquelas asinhas lá tal, não, somos nós aqui encarnados aqui, muitas vezes trabalhadores meia boca, né? Mas assim, é a gente que vai ter que fazer essas coisas, né? Jesus conta com a gente, né? Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os seus olhos úmidos. Eu estou aqui chorando, você imagina ele lá na hora. Pois né? é, mas que imagem, né? Olha, mãos... Não, e Jesus deixa claro, né, no finalzinho do Deus. parágrafo, né, que a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a prioridade das prioridades das prioridades das prioridades. Dando o testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo com A maiúsculo, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas ouvimo-lo dizer antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Você imagina Jesus com ansiedade? Olha só a ansiedade dele. A ansiedade de se reunir com os amigos para sua despedida, né? Ninguém no mundo já conseguiu elevar à altura em que o Senhor as colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos.
mesmo porque a sua obra inteira é a obra de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a morte de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação. Caminha humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Renúncia por amor do reino de Deus. Em todos os momentos ele ensinou e exemplificou, né? É impressionante, né, querido? Né, queridos? Humberto de Campos, eu te amo. E o título do capítulo, né? Quer dizer, é amor e renúncia. Amor e renúncia. Amor, né? Os elos afetivos, né? Sobretudo no trato com os amigos, com as pessoas que a gente convive. E essa capacidade de renunciar, né? Essa capacidade de renunciar aos cargos, renunciar aos amores, renunciar. Tanto é que um dos livros do Emmanuel é Renúncia, né? O título é Renúncia. Essa passagem, né, quando Jesus fala ali, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Cara, isso é muito lindo, meu Jesus Cristo do céu. É muito impressionante essa passagem aqui, né? Nossa, é muito emocionante. Eu fico com a voz aqui embargou. E porque e bem lembrado, João, porque ele como o Senhor
Que depois, mais tarde, os discípulos, os apóstolos, carinhosamente o tratavam como Senhor, né? O Senhor, com S maiúsculo. Imagine, Pedro era muito mais velho que o Mestre. E ele se referia a Jesus como o Senhor, né? E quando ele fala servo, ele como o Senhor, ele poderia chamar os discípulos de servos, mas ele não faz isso. Ele opta chama de amigo. Amigos, né? Lelê, fica à vontade, se você tiver algum comentário, fica à vontade. Não só, de novo... Gostaria de ouvi-lo. No pique. No pique. Não, aquilo que a gente tinha falado, né? De novo, amigos são aqueles que a gente escolhe. E Jesus, ele escolheu os 12. Né? E ele escolheu cada um com a sua característica, com a sua personalidade, com o seu nível intelectual, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos eles, né, inclusive Judas, todos eles com um coração bom, todos eles eram homens bons. Judas depois no final ele se corrompeu, mas Jesus sabia disso, que isso iria acontecer, mas todos eles eram homens bons. Jesus sabia, né, fazendo agora um link disso daqui com o evangelho de hoje, Jesus sabia que eles se tornariam árvores boas que dariam bons frutos. Então ele fez a escolha correta dos seus amigos, né? E quão difícil é para nós, né, fazermos as escolhas corretas dos nossos amigos. Privilegiados somos nós que estamos aqui hoje entre amigos e que podemos fazer amigos a cada dia que passa. É verdade, bonito, viu, Leandro? Muito bonito o que você falou. Porque muitos chamam Judas de o traidor, e se fosse assim, claro, se corrompeu, né? Mas Jesus não errou em escolher o Judas, né? Que ele não erra nesse caso, ele é um mestre divino, formador do próprio nosso próprio planeta. Então muitos podem pensar, poxa, Jesus foi escolher um traidor para andar com ele. Não, ele escolheu pelo coração de Judas, né? Judas se corrompeu, né? Corrompeu, enfim, precisamos até saber o real motivo que levou ele a fazer isso, porque ele queria que Jesus talvez se aparecesse para ele como ele imaginava, né? Jesus seria o esplendor, nunca seria preso, né? Talvez fosse isso que ele queria ver, Jesus, né, ser aquilo que ele esperasse. Mas ele tinha um coração bom. Jesus não errou na escolha de nenhum dos 12 amigos, né? Escolheu os amigos. Isso aí. Judas não esperava, né, que fosse acontecer com o mestre o que aconteceu. Ele, né, não esperava. Ele realmente, sabedor que era o Filho de Deus, e falou, não, vai acontecer alguma coisa, alguém vai salvar Jesus ou ele vai se defender sozinho, né? Ele não esperava esse ato de humildade, né, a paixão do mestre. E inclusive o que aconteceu, né, o que ele mesmo fez, né, que Judas fez, foi um choque muito grande, né? Mas é um espírito que já se libertou dessa situação toda, né? Então, mas realmente importante, né, essa colocação aí que o Leandro falou, que eram homens de bem, né? Homens de bom coração, né? E aí quando Jesus fala aquela passagem lá que ele não chama de servos, chama de amigos, nossa, é muito emocionante, é muito forte, né, essa colocação, ainda mais de quem está vindo, né, de Jesus, né? De ser escolhido por Jesus, já pensou? Né? Que privilégio, né, gente? Tem uma passagem, João, que eu não sei se está nesse livro, enfim, mas que ele fala para Maria Madalena ela não tocasse nele quando ela ouviu materializado, porque ele tinha ido resgatar um amigo, né? Depois do terceiro dia que ele havia desencarnado, ele foi resgatar um amigo que estava
numa situação precária, porque tinha acabado de se matar, né? Ele foi atrás de Judas. Foi Buscar Judas aonde, no lugar mais, né? Ele foi atrás. Que ele fala, não me toque que eu ainda, ele fala, pede para ele não tocar, que ele, não sei, não me lembro exatamente da passagem, mas que ele tinha descido, até tem uma oração que fala, desceu à mansão dos mortos, né? É o credo, né? O credo, que foi um encontro de um amigo que estava em apuros, ele foi resgatar Judas naquele momento. Né, Marcelo, você que está adentrando aqui, quando Madalena encontra Jesus materializado logo após, né, o terceiro dia do seu desencarne, ele fala... que é uma aparição espiritual. Né? Ele fala que não me toque... Porque ainda não subiu aos céus. Não subiu aos céus. Ele havia... Não subiu ao Pai. Isso. Ele havia ido resgatar um amigo. Sim, sem dúvida. Que era o amigo que recém-desencarnado que tinha se matado, que era Judas. Que o Judas, na verdade, não é que Judas se corrompeu, né? O que houve foi uma manifestação da fraqueza dele, né? Do mau entendimento, né? Que ele tinha sobre o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Ele achava que o reino de Deus ia ser um reino material, né? E isso nós vamos encontrar numa entrevista que o próprio Humberto de Campos faz com o próprio Judas, numa obra chamada Crônicas de Além Túmulo. E aí ele encontra com o Judas, e o Judas explica isso, né? Que ele nunca se interessou pelos 30 dinheiros, né? Ficou até uma pecha, né, de que Judas estava interessado no dinheiro, né? Que aquela coisa toda. E não foi nada disso. É que Judas pensou que Jesus ia estabelecer o reino de Deus na terra naquele momento. Então ele quis oferecer a oportunidade de colocar o poder romano com o poder, com Jesus face a face. E naquele momento, Jesus ia chamar o exército de anjos dele. Ia atropelar tudo. Ia atropelar o exército romano. Você acha? O exército material romano. Só os soldados eram 6.000 soldados, né? Cada legião romana tinha 6.000 soldados. Imagina, então não tem cabimento um negócio desse. Mas na cabeça do Judas era isso que ele pensava. Que naquele momento decisivo Jesus ia dar um jeito lá e ia acabar com o Império Romano na época. E uma coisa, né, Marcelo, é assim, a gente fica julgando, né, Judas, né? Ficamos julgando, exato. Muito, né, muito forte, malhando Judas, aquelas coisas. E assim, nós ainda não entendemos, né? Nós ainda não entendemos. Nós isso colocamos como prioridade o reino de Deus. Então, até hoje a gente não entendeu. E a gente já passou, já tivemos a lição de Judas, tivemos tudo. Judas estava lá vivendo a situação, na hora do calor da situação lá, com o mestre sendo levado, tudo, o pessoal querendo... E ele sendo... Ele também, né, teve toda aquela questão, né, quer dizer, ele foi ludibriado, teve toda essa situação. Sim, foi envolvido, né, pelos fariseus, exatamente. Então aí mesmo assim, nós aqui já fora da situação, fora do calor da emoção, no ar-condicionado, tranquilo, aqui, com tempo para refletir. Muitas vezes nos equivocamos. Então a gente ainda não entende, né? E vamos ficar querendo colocar a culpa em Judas, quer julgar Judas. Eu acho que não é justo isso, né? Tanto é que a última reencarnação de Judas, já espírito muito mais evoluído, ele sentiu na pele a traição, sentiu na pele todos os reveses, todas as mazelas, porque ele reencarnou como Joana d'Arc, entendeu? E isso já não sou eu que estou revelando, viu? Isso já está bem esclarecido, né, nas obras espíritas, né? Então, quer dizer, o Judas já se redimiu há muito tempo, né? Já está resolvido há muito tempo. Há muito tempo. Nós ainda não entendemos, mas ele já resolveu.
Pois não, Marcos. Foi bom você citar isso. Você vê, Judas cometeu um erro de tirar a própria vida, né? Nem mesmo ter convivido com Jesus o impediu de pagar esse pedágio, digamos assim, entre aspas, né? Pagar o que ele atentou contra a própria vida. Sendo discípulo do Mestre Jesus. Poderia falar, Senhor Jesus, me alivia nessa aí, né? Amigo de Jesus, segura essa onda para mim. Eu me matei, mas eu me arrependi. Não, tá bom, Judas. Você está perdoado. Ele era da diretoria. Você está perdoado, mas volta lá e agora se arrume, então, né? Mas não foi Jesus que falou isso, né? Foi a própria consciência dele. A própria consciência, exatamente. Que fez com que ele... Eu entendi o que você está falando, né? Mas foi a própria consciência. A própria consciência dele que fez com que ele só se sentisse... Ele só ia se sentir plenamente redimido quando ele sentisse na pele, entre aspas, na pele, todo o mal que uma outra situação que ele impôs, que ele foi um dos autores, né, fez com que o mestre sentisse toda aquela angústia, né, da traição, a lei de causa e da efeito, injustiça. Ela é implacável, é divina essa lei, ela não muda, é imutável. Bom, então queremos nos despedir, né, desejando que essas reflexões possam ser úteis a todos os corações que nos ouviram e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos, até a próxima. Isso mesmo, Marcelo. Um grande abraço a todos, foi um prazer enorme estar aqui, agradeço a Deus e desejo uma ótima semana a todos os ouvintes e um grande beijo, fiquem com Deus. Um grande beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus também. Até a próxima semana, se Deus quiser. Foi um prazer estar com vocês novamente aqui, amigos. Um abraço, fiquem com Deus. Foi uma honra, amigo Leandro, amigo João, amigo Marcos. Uma grande honra também, amigos ouvintes, amigos queridos aqui. Aqueles que não puderam ver, né? O Guilherme, o Afonso, a Fátima. Um beijão no coração de vocês. Nossa querida Sônia. A Sônia. Um beijão no coração de vocês. Um ótimo final de semana a todos, uma excelente semana que está vindo aí e até a próxima. Da minha parte,